Mais uma noite, mais uma live, hoje sobre sono e ansiedade. Vamos conversar sobre sono e ansiedade. Essa questão que é tão complicada, né, que tanta gente tem dificuldade. Quando a gente fala de sono e ansiedade, muita gente pontua que sente dificuldade de dormir, que os pensamentos ansiosos acabam trazendo dificuldades para adormecer ou até interrompem o sono durante a noite. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema e eu queria que vocês já aproveitassem. Se conhece alguém que tem transtorno de ansiedade, que tem um nível de ansiedade muito alto, então aperta no aviãozinho, já compartilha com os amigos e com os familiares. Aquele amigo seu, aquela pessoa da sua família que está sempre do seu lado, que lhe apoia, que lhe acolhe. Compartilha também, porque é tão importante a gente saber dessas informações, até para que a gente possa saber o que fazer nesses momentos. E hoje, no final do nosso encontro, eu vou trazer uma estratégia que vocês podem utilizar para dormir melhor. Lembra da nossa live que a gente fez uma estratégia, acho que foi no último dia de jornada de Faça as Pazes com a Ansiedade? A gente fez uma estratégia e essa estratégia foi feita no final da live para que vocês conseguissem ter uma noite de sono melhor. Então hoje eu vou fazer da mesma forma. No finalzinho da live, a gente faz a estratégia, porque aí vocês já vão desacelerando. Então, depois da estratégia, eu não vou falar muito mais. Por isso que a gente vai fazer no finalzinho, porque aí, saindo da live, vocês já começam a se organizar para dormir, a tomar o banho relaxante, como eu ensinei na nossa jornada. Lembrando que se tem alguém novo aqui, sejam todos bem-vindos. Estou vendo agora o pessoal, todo mundo entrando, chegando. Bota de lado o microfone, Jana. Tá ruim o áudio? De lado como? Peraí. Deixa eu ajeitar. Aqui. Muito perto do... Tá conseguindo? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Ele não dobra não é? Deixa assim. Pra poder pegar, né? Entendi. Tá ótimo, né? Oi, Cá, seja bem-vinda! Olha, Cá, aqui na comunidade a gente fala que todo mundo é mandacaru. Então... tem um bocado de gente nova. Primeiro, quem é mandacaru aqui, coloca o mandacaru pra eu saber que já são os antigos. E quem é novato, coloca uma mãozinha assim pra eu saber que tá chegando agora. Manuel é mandacaru, Natália é mandacaru. Aí eu queria que vocês fossem colocando de onde é que vocês estão chegando, qual é o local, a cidade, o estado que vocês estão falando. Eu tô falando de Recife, Pernambuco. Meu nome é Janaína Fonseca, eu sou psicóloga, certo? E a gente fez uma jornada, aí o mandacaruzinho. Jana, uma xará. Seja bem-vinda. Tem muita gente nova por aqui. Nesses últimos dias entrou muita gente nova. Então eu hoje fiz até uma caixinha de perguntas, onde vocês foram perguntando coisas que não eram sobre trabalho, para que fossem me conhecendo. Fortaleza, Maranhão, que legal. Oi, Perpétua, seja bem-vinda. Perpétua já é Mandacaru também. Guarulhos, São Paulo. Natália já é Mandacaru. Seja bem-vindo, Oscar. Dani, tudo bom, meu amor? E aí, gente, desde quantos dias atrás? Desde o dia 8, 9 e 10, nós fizemos aqui no Instagram a jornada Faça as Pazes com a Ansiedade. Foram 3 dias de conteúdo, então a gente teve lives bem interessantes e importantes. Se vocês ainda não tiveram como assistir, as lives vão ficar salvas até amanhã. Na quarta-feira eu vou estar tirando as lives e aí elas vão compor os vídeos que estão lá no curso, tá certo? Então aproveitem, porque nas lives tem falando sobre dados importantes em relação ao mundo
sobre ansiedade. Tem ansiedade normal e patológica. Eu também falei alguns tipos de ansiedade, porque a live ficou quase de 2 horas, mas não dá para falar sobre todos. Então a gente selecionou o que vocês mais enviam lá na caixinha. E também falamos sobre tratamento. Então assiste de hoje para amanhã, porque eles vão sair do ar na quarta-feira. Na quarta-feira eu não sei o horário ainda, mas estou tirando na E quarta-feira. a de ontem foi crise de pânico. E a de ontem a gente falou sobre pânico, crise de pânico, como lidar com uma crise de pânico e como uma pessoa pode ajudar também na crise de pânico. Para quem é novo, que está escutando essa vozinha que está vindo de fora, é o Gui, o meu esposo, que é quem me ajuda nas lives e em todo o conteúdo que a gente constrói. Somos nós que estamos aqui construindo. Olha, Abreu e Lima, Cachoeiro, Itapemirim, Cachoeiro e Itapemirim, no Espírito Santo. Tem gente do Rio, que eu sei, que é Mandacaru, e já tá aqui há um tempo. Então, sejam todos bem-vindos. O nosso encontro hoje, a gente vai conversar sobre um tema. Meu namorado também é Gui. Caramba, quanta coincidência! 2 Jane e 2 Gui. Que legal. Hoje, eu acho que, como tem muita gente nova, tu podia dar uma introduzida rápida sobre falar sobre tu, né? Sobre tua história, assim, o porquê. Porque tem muita Boa, gente que porque tem muita gente nova, né? Nova. Vou falar. Boa ideia. Obrigada. O que acontece? Meu nome é Janaína Fonseca, eu sou psicóloga. Hoje eu moro em Recife, estou casada e estou gestante. Hoje com 36 semanas. Vi Bernardo na ultrassonografia hoje, tá a coisa mais grandona do mundo. Com 2,8 kg aproximadamente, tá gigante ele. E aí é o nosso primeiro filho. Eu nasci em Afogados da Engazeira, que é uma cidade no sertão de Pernambuco. Por isso a história dos mandacarus. Na época da pandemia, a gente veio pra cá, pro Instagram. A gente já estava, na verdade, desde 2016, mas na época da pandemia, a gente intensivou os conteúdos sobre ansiedade. E aí, durante as lives, a gente sentiu a necessidade de ter um nome nosso. Então, fizemos enquete nos stories, e aí o nome escolhido foi Mandacaru. Porque é uma planta, é um tipo de cacto que nasce lá no sertão e aí ele floresce em meio à seca, em meio às dificuldades. E a gente acredita muito no potencial que a pessoa, mesmo tendo transtorno de ansiedade, no potencial que a pessoa tem para florescer, para crescer, para se desenvolver. Então, nós fizemos isso, né? A gente se chama de Mandacaru. E Mandacaru florido é aquela pessoa que já utiliza as técnicas que eu passo, porque as nossas lives e os nossos encontros, todos têm tanto a parte teórica como parte prática. Então, sempre no final eu estou dando alguma estratégia que vocês podem sair do nosso encontro já utilizando. E aí, desde o final do ano passado, que a gente pensa em fazer um conteúdo mais assim, organizadozinho em relação à questão dos tópicos e mais aprofundado sobre a ansiedade para ajudar as pessoas. Porque o que é que eu comecei a perceber? Muita gente queria fazer psicoterapia e não tinha condição de fazer. E aí eu pensei, por que não montar um curso que ajude as pessoas, que tenha tanto essa parte teórica de forma mais aprofundada e também tem a parte prática, porque muita gente chegava no direct, que eu sempre converso com o pessoal no direct, quem é antigo aqui sabe. Então muita gente chegava e perguntava pra mim o que fazer, não sabia o que fazer, ou descobria junto comigo, né, com os vídeos que eu fazia, com as lives, que tinha transtorno de ansiedade, eu tinha uma ansiedade num nível mais alto e queria cuidar de alguma forma, que não tinha cuidado ainda porque nem sabia que tinha e descobriu naquele momento. Então tinha várias questões dessa e aí a gente pensou, desde o final do ano passado a gente vem maturando essa ideia e ela começou a se concretizar agora. Então eu estou lançando o curso, é a minha primeira turma. Ontem eu falei até um pouquinho que a gente está querendo uma turma menorzinha, com menos pessoas, né? Porque eu quero estar muito pertinho dessas pessoas.
Os meus clientes sabem o quanto eu prezo esse estar de mãos dadas e estar diante, né, desse processo, ajudando e construindo em conjunto. Então, Por isso que as vagas são limitadas, né, Jana? as vagas são limitadas, são menos pessoas, né? E aí a gente quer fazer isso para essa primeira turma. E aí, hoje eu me propus a conversar com vocês sobre sono e ansiedade, que é um tema que ele é muito pedido, muito. Porque, de fato, as pessoas que têm transtorno de ansiedade sofrem muito, principalmente com insônia. Principalmente as pessoas, para quem assistiu a live da jornada que tem os tipos de transtorno de ansiedade, a gente fala lá sobre o transtorno de ansiedade generalizada. E esse é um dos que mais tem em conjunto os quadros de insônia. Os outros também têm. Mas a ansiedade generalizada, o que é que acontece? Lembra que ela é um estado onde você fica com os pensamentos acelerados, que você fica em alerta o tempo todo. O que é que acontece? Esse alerta ele vai prejudicar a sua noite de sono. Então, a ideia da nossa conversa hoje, eu tenho um conteúdo para trazer, mas eu gosto demais quando vocês perguntam. Então, vocês fiquem à vontade de perguntar, que eu estou aqui vendo as mensagens que vocês estão enviando e eu quero compartilhar com vocês o conteúdo que eu trouxe, mas eu também queria responder perguntinhas que vocês possam enviar. Então, é só ir enviando e a gente vai conversando, tá? A ideia da live hoje é de ser uma live menorzinha, comparada às outras. Mas ontem também a ideia era essa e a gente passou de 1 hora de live. A crise de ansiedade, ela não só dá à noite, mas em alguns casos, algumas pessoas, elas podem ter o que a gente chama de alguns gatilhos à noite. Só que também, dependendo do tipo de ansiedade que você tenha, o que é que pode acontecer? Eu não acabei de falar do transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, a gente se preocupa muito com tudo. Então, é muita preocupação, é muita tensão, é muita irritabilidade. Você fica inquieto, inquieta. E aí, o que é que acontece? À noite, por saber que em algum momento você não conseguiu dormir, isso pode gerar uma expectativa. Será que eu vou conseguir dormir? Será que vai dar certo? Será que eu vou acordar durante a noite? Então, assim, esses pensamentos podem ser alguns gatilhos para que você não consiga dormir. Porque quando você pensa de forma acelerada, o que é que vai acontecer? Você vai ficar mais alerta e esse é um dos pré-requisitos para que você tenha dificuldade para dormir. É o primeiro ponto que eu queria trazer hoje para vocês. O que acontece? Quando a gente vai dormir, a gente precisa de algumas características para que o nosso sono seja de qualidade. E aí, uma das coisas é, você tirou cochilo à tarde? Por que quando a gente fala sobre higiene do sono aqui, a gente sempre fala da importância de como você organiza sua rotina para o sono? Uma das coisas é essa. Às vezes a gente não dorme direito à noite, aí quando chega à tarde, a gente tira um cochilo bem grandão e à noite a gente fica com insônia de novo, porque não tem acúmulo de sono. Então, uma das questões é essa. Se você está tirando várias sonecas à tarde ou uma soneca muito grande, isso pode sim prejudicar o teu sono à noite. Entende? Eu já acordo ansiosa com frio na barriga. É muito difícil, né? Quando a gente acorda assim já. Eu vou trazer outra estratégia agora que eu lembrei com sua fala. Deixa só eu falar sobre esses 3 pontos e eu trago essa estratégia. A outra coisa é a questão de o sono está ligado a uma substância do nosso corpo chamada melatonina. Acho que vocês já ouviram falar sobre a melatonina, né? A gente libera a melatonina à medida que o corpo da gente vai percebendo que está anoitecendo. Por isso que é importante a gente fazer os ciclos do sono. Já viu? Quem aqui tem dificuldade para dormir? Levanta a mão. Eu queria saber quem tem dificuldade para dormir.
Levanta a mãozinha aí, quem tem dificuldade para dormir hoje? Quem tá com dificuldade para dormir? Tanto não consegue dormir, como às vezes adormece, mas acorda no meio da noite. Verdade. Vivian, Tá Jaqueline. subindo agora pra mim. E quem acha que tem transtorno de ansiedade desregulada? Coloca o mandacaru agora. Eu botei, mas eu tenho ansiedade. Tu acha que tu tem ansiedade? Tem ansiedade Mas normal. já tô bem melhor. Tu tem ansiedade normal. Não a patológica. Talento hoje a internet não tá subindo pra mim. Pra tu tá subindo? Ah, A minha tá lenta. Não tô conseguindo ver. Agora tá subindo. Agora tá subindo. Os mandacarus, o pessoal que acha que tem uma ansiedade maior. Isso aí. como é que tá? Tá Deixa eu subindo. dar uma olhada. Tá. O último comentário foi de Jaque. Pronto, exatamente. Tá ok aí, Jana? Tá ok. E aí o que é que acontece? Vocês que percebem que vocês têm um nível de ansiedade maior e que isso acaba prejudicando o sono, tem que organizar a rotina de sono. Porque isso pode prejudicar o dia a dia, como o Jaque colocou. Logo em cima ela colocou assim: nossa, a gente que tem ansiedade, quando a gente dorme, que acorda, parece que foi atropelado por um caminhão. Quem nunca se sentiu assim? Só que a pessoa com ansiedade, ela sente isso com frequência, entende? Então, isso acontece de forma repetida e aí esse cansaço prejudica a concentração, prejudica a questão do foco. Então, se você está estudando, você vai ter dificuldade. Se você está trabalhando, dirigindo um automóvel, você pode ter dificuldades também. Isso pode, inclusive, trazer riscos para você, né? Porque você pode acabar batendo um carro, por exemplo. E aí, é importante criar uma rotina de sono. Vocês já ouviram alguém falar assim: eita, mas olha, meu organismo parece um relógio. Quando dá tal hora de manhã, eu acordo, não preciso nem de despertador. Tem gente que fala isso. Eu já ouvi, no interior, já ouvi muito pessoal falar. Eu não sei, talvez os hábitos lá na época que eu morava, não agora mais, né? Porque deu uma mudada grande. Mas os hábitos são bem diferentes relacionados à cidade grande. Então as pessoas normalmente têm aquele horário certo para dormir e normalmente acordam sempre no mesmo horário. Pronto, meu pai mesmo é um deles. Ele todo dia ele tem um horáriozinho certo de dormir. Quando dá umas 5h40, 6 horas da manhã, ele já está de pé fazendo o café. Então, todos os dias ele tem essa rotina. O corpo da gente, ele precisa dessa organização para o relógio biológico liberar essa substância tão necessária para o sono. Então, quando essa substância é liberada, a gente vai sentir sonolência e a gente vai ter um sono com uma maior qualidade. Às vezes, o nosso corpo, ele não está produzindo essa substância o suficiente. Nesses casos, a gente pode ir a um médico e ele vai pedir os exames, vai verificar tudo direitinho e vai prescrever a melatonina para a gente utilizar. Então, uma das questões é a melatonina, organizar os horários. A outra questão que eu pontuei foi a questão do evitar dar cochilos grandes. E o que são cochilos grandes? Cochilos maiores de 30 minutos. Durante o período da tarde, principalmente a tardinha, para que você não fique insone à noite. E a outra questão que eu queria trazer para vocês, que está totalmente ligada às mãozinhas e os mandacarus que subiram agora há pouco, é o quê?
é a questão dos pensamentos, que está ligado também aos quadros de ansiedade. Então, a ansiedade, lembra que eu já falei várias vezes aqui que ela é um alerta do nosso corpo, ela nos ajuda a ficar atentos para um perigo, para uma situação que pode acontecer no futuro e que pode causar algum mal para a gente. Então, a ansiedade ela pode ser boa, se ela está no nível normal, ou ela pode ser muito ruim e pode estar num nível adoecido, patológico, que é o caso dos transtornos de ansiedade. Eu cochilo à tarde umas 3 horas. Umas 3 horas de cochilo ou umas 3 horas da tarde. Mas ainda assim, de repente, se você pudesse reajustar os seus horários, isso facilitaria para a sua qualidade de sono à noite. Porque aí o que é que acontece? Quando você tira o cochilo à tarde, à noite você pode ficar insone. Tenta fazer o teste e observa se modifica. Faz pelo menos 2, 3 dias o teste de não dormir à tarde e aí esperar pela noite para ver se você dorme melhor. Depois, se você quiser, me conta. Eu imagino que é difícil, principalmente no início, porque você não dormiu bem à noite. Então é muito difícil ficar acordado, né, durante a tarde. Eu, por exemplo, nesse momento, eu tô com muita dificuldade de não tirar cochilos à tarde, por conta da gravidez. Estou me sentindo muito mais cansada. Então hoje eu tirei, mas não está sendo uma coisa que prejudica meu sono à noite. À noite eu durmo, né? Eu tenho dormido um pouco mais tarde esses últimos dias, porque eu estou preparando os materiais para vocês, organizando a jornada. Mas a hora que eu deitar eu durmo. Não é uma coisa que prejudica. Agora, se te prejudica, acho que é importante fazer esse teste. Porque, minha gente, olha, a questão da insônia, dos distúrbios do sono, a maior parte de retorno assim positivo está ligada a essa questão de organização de rotina, que a gente chama de higiene do sono, né? O que é que a gente vê? Que quando você tem uma rotina para o sono, você consegue melhorar muito as dificuldades relacionadas a essa questão. E aí, quando a gente tá ansioso, a gente tá em alerta. E pra gente dormir, a gente precisa estar relaxado. Como que a gente vai dormir em alerta? Não tem, né, como dormir em alerta. Quando a gente tá em alerta, não tem como relaxar o corpo. A gente fica tenso. Inclusive, isso pode causar dor no corpo. Muita gente fala que depois de uma crise de ansiedade, fica com o corpo todo doído. E aí, para que a gente consiga relaxar, nós precisamos de estratégias. Uma das estratégias que eu sempre trago aqui é você ter do lado da sua cama um caderno e uma caneta, porque quando os pensamentos ansiosos eles surgirem na hora que você deitar, você vai lá e anota. Anota e coloca do lado e pensa: eu só vou conseguir resolver essa questão amanhã. Agora eu vou dormir. Eu não tenho como resolver essa questão. Então, assim, você pensa isso. Se vier, você pode fazer também no bloco de notas do celular. No outro dia, quando você acordar, você pega aquelas informações e aí você para um pouquinho para pensar quais são as resoluções para aqueles problemas, para aquelas dificuldades. Entendeu? Oi. Pessoal entrando, Jana. Sejam bem-vindos. É que não tava subindo, não. Não tá subindo, não. Agora tá, é porque como eu tava lendo, estou tentando Chegou reajudar. Gilane, Tem muita chegou insônia. Marília, Marla, a Hanna chegou, Hanna Santiago. Boa noite, gente. Olha, minha ansiedade apareceu depois que eu me tornei mãe. Eu não sei em que fase, porque assim, a gente pode acabar ficando mais ansioso na gestação já. Então, quando tu fala depois que eu me tornei mãe, eu não sei se é desde a gestação ou se é depois que tu pariu, né? Que tu teve teu bebezinho, teu filho ou filha. A ansiedade, ela pode sim vir associada à questão da gestação, porque são muitos processos de mudança acontecendo. E também tem a questão hormonal, né? Então, muita instabilidade em relação aos hormônios. E isso pode sim gerar
uma ansiedade maior, mas ela pode ser cuidada. A ansiedade, de uma forma geral, quando a gente se propõe a mudanças de hábito, a autocuidado, ela pode sim ser melhorada. E aí você pode sim curar essa ansiedade que é adoecida, que a gente chama de ansiedade patológica ou a gente chama de ansiedade desregulada. Meses depois de ter minha filha. Ô, Jana, pode ser alguma coisa voltada para algum trauma de infância, algum trauma da gestação. Eu teria que ver a história de vida, não tem como falar mas, assim, não. No caso, pode ser também alguma coisa. A ansiedade, ela pode estar tá ligada a questões traumáticas. Ela pode estar ligada. A ansiedade pode sim estar ligada a questões traumáticas. Só que o que é que acontece que eu percebo? Quando você vira mãe no sentido de, depois que você pariu, você começa a ter mais atribuições. Antes você tinha de repente a casa e o trabalho para dar conta. Agora você tem a casa, o trabalho e o seu bebezinho. Então isso acaba gerando uma tensão muito grande, isso acaba fazendo com que você acabe tendo mais atividades para dar conta na mesma quantidade de tempo. Fora a questão das mudanças, você passa um bom tempo, eu ainda não parei, mas pelas leituras teóricas, pelos grupos de pesquisa, pelas pesquisas, as leituras, o que a gente percebe? Que você acaba tendo, principalmente nos primeiros meses, sua atenção totalmente voltada para o bebê. E aí o que pode acontecer, não é uma coisa que é determinada, mas pode acontecer, é a questão de você acabar deixando em segundo plano o seu autocuidado, as suas questões. E isso pode acabar gerando ansiedade. A gente trabalha muito aqui na comunidade a importância de ter momentos de autocuidado. Nem que esses momentos sejam alguns minutos diários. E assim, esse momento de autocuidado pode ser simplesmente você ficar atento a beber a água durante o dia, porque às vezes a gente esquece até disso. E a gente sabe que a hidratação, ou seja, a ingestão de água da forma que a gente tem que ingerir, a quantidade certa que a gente precisa ingerir, ela está ligada também às emoções. Então só essa questão, se você modificar isso, já é alguma coisa. A alimentação, a atividade física, tudo isso é autocuidado. O autocuidado, ele não está ligado só à questão de ir num salão de beleza, arrumar o cabelo, fazer uma skincare. Não, é também isso, mas não é só isso. Um banho de sol é um autocuidado. Se você está com o seu bebezinho dando um banho de sol nele e você também está ali tomando esse banho de sol, você está ajudando, inclusive ajudando ao sono. Vejam só o que é que acontece. Lembra que eu falei dessa questão do relógio biológico, que no sono a gente chama de ciclo circadiano? Não sei se vocês já ouviram falar, mas não precisa aprender esse nome. Precisa só entender que a gente tem um relógio biológico que precisa saber que é dia e que é noite. E por que ele precisa saber disso? Para poder, à noite, ele sentir sono, liberar melatonina, sentir sono e adormecer. Quando a gente toma um banhozinho de sol de manhã, para quem tem a oportunidade, que mora em locais que tem sol, eu não consigo. Certo. Para as pessoas que... me perdi agora, certo. Para as pessoas que tem sol, né? Que tem sol na sua cidade, o que é que acontece? A gente pode tomar o banhozinho de sol de manhã, porque isso vai ajudar o seu corpo a entender que é manhã. E aí, à noite, fica mais fácil dele fazer a liberação desse hormônio que é tão importante. Então, até o banho de sol pode ser um autocuidado e ajuda também no sono, entende? No curso, a gente fala mais sobre essas questões de sono, né? Tem vídeos sobre o sono. Tem vídeos sobre essa questão das preocupações, sobre a questão dos pensamentos. A gente tem uma imersão onde a gente vai trabalhar, que vai ser no próximo sábado, porque o carrinho fecha amanhã. E aí, no sábado agora, a gente já vai ter uma imersão, que vai ser o sábado todo, manhã e tarde, onde a gente vai conversar de manhã sobre os sintomas físicos da ansiedade, e a gente vai ter estratégias práticas para isso.
E à tarde a gente vai conversar sobre os pensamentos ansiosos, por que eles acontecem, como é que eles são e como lidar com eles, estratégias práticas também. Então, esse momento ele vai ficar gravado também, vai virar um vídeo, né, do curso, porque se vocês quiserem assistir de novo, vocês podem. Mas ele vai ser uma experiência onde a gente vai estar em conjunto conversando e construindo uma imersão mesmo, um mergulho. Certo? Deixa eu ver que vocês colocaram algumas perguntas aqui. Minha ansiedade é devido a traumas, medo de ser enganada, chifre, mentiras. Isso me gera estresse e, consequentemente, ansiedade. Começou com medo, ficava só com o bebê e vinha um pensamento. E se algo acontecer comigo? Pensamentos catastróficos, né? E se por acaso acontecer alguma coisa? E se por acaso engasgar? E se por acaso... E aí vai vindo os pensamentos em cadeia, um atrás do outro. Estou vivendo isso. Estou com Covid e tem me atacado muito. Você sabe que bem legal essa pontuação sua, porque uma das questões que está relacionada ao pós-Covid, que os estudos já apontam, é o desenvolvimento de transtorno de ansiedade ou de depressão, em alguns casos. Em todos, Jana? Não, mas em alguns casos. Por quê? Porque quando você está com a Covid, surgem muitos medos, né? Então, o que eu sugiro para você, que pode ajudar a melhorar um pouquinho, já que você está também recluso, eu acredito, é procurar coisas no seu dia a dia que possam trazer uma sensação agradável para você. Na jornada eu ensinei uma estratégia de banho relaxante, que você pode ver lá nos vídeos da jornada. Outra estratégia é você pegar músicas que você se sente bem para ouvir, ou assistir filmes alegres e engraçados, porque isso vai ajudar a liberar substâncias boas no seu organismo. Quando a gente assiste alguma coisa, tem algum estímulo que faz com que a gente se sinta melhor, isso vai liberar substâncias boas no nosso organismo e vai trazer uma sensação de bem-estar, certo? Insegurança em tudo que eu vou fazer. A ansiedade, ela está muito ligada à questão da insegurança, principalmente aqueles que estão relacionados aos pensamentos de medo de ser julgada, medo de ser julgado. Por quê? Porque esses pensamentos, muitas vezes, podem fazer você ter escolhas na sua vida, muito mais para agradar o outro e não ser julgado, julgada, muito mais para agradar o outro, para ser aceito, para ser aceita, do que fazer aquilo que você realmente gostaria. Então você acaba se anulando em relação a algumas questões para tentar não ser julgada, para tentar ser aceita, ser entendida. Eu não sei se você se identifica com isso que eu estou falando, mas pode estar ligado a essa questão. Meu maior problema na ansiedade são os medos. Lembra que eu falei, a gente tem um vídeo no curso que fala só sobre essa questão de medo e ansiedade. E explica bem direitinho e fala sobre estresse também. Mas o medo e a ansiedade, eles andam de mãos dadas. Lembra que eu falei sobre isso na jornada? Então, eles vão andar assim de mãos dadas. Principalmente a gente consegue ver isso de forma bem clara quando a gente olha para as fobias. Porque a fobia está sempre ligada ao medo. Lembra que eu falei ontem também sobre isso? Medo de avião, medo de dirigir, medo de elevador, medo de ficar em lugar fechado, medo de estar num lugar com muita gente, de falar em público, que é o medo de ser julgado, ser julgada. Vou olhar isso agora, com certeza. Eu não entendi o que tu vai olhar agora. Desculpa. O que você vai olhar agora? Se você quiser compartilhar, fica à vontade, tá? O meu maior problema são os medos. Medo de ir dormir e não acordar viva. Tem gente que tem medo de ir ao hospital. E o medo que surge de não conseguir dormir. Vocês já tiveram esse medo? De, por exemplo, ter algumas noites de insônia. E aí quando vai chegando a hora de dormir, de deitar, você começa a ficar ansioso porque tá com medo de deitar e não dormir. E no outro dia você precisa estar acordado cedo para trabalhar, fazer suas coisas. Aí esse medo,
ele vai gerar mais ansiedade e, consequentemente, você vai ter mais dificuldade para adormecer. Por isso que eu sugiro deixar o caderno de lado e anotar isso e dizer, amanhã eu resolvo essa questão. E aí você pode usar técnicas relacionadas a relaxamento, técnicas de visualização, pensar em momentos bons que você já viveu na vida. Pensar em momentos bons que você já viu na vida. E aí o que é que acontece? O pessoal se identificando. Verdade, af. Eu tenho medo de dormir também. Eu tenho medo do barulho. Oi, Kimberly. Seja bem-vinda, meu amor. Foi a Missy também, já. Eu nem se entrou, eu não vi. É porque tá subindo rapidinho. Sejam bem-vindas, meninas. Um cheiro em vocês. Olha só. Vocês estão conseguindo entender o conteúdo direitinho? Tá tirando as dúvidas? Vamos colocar um legal. Bota um legalzinho aí pra eu saber. Se tiver dúvida, vai mandando. As horas passando e você pensar que precisa dormir logo. E parece que é uma coisa. Quanto mais a hora passa, mais ansioso você fica. Por que é complicado você conseguir adormecer quando você está muito ansioso? Porque o nível de noradrenalina, o nível de adrenalina está lá em cima e também um nível de cortisol. Então eles vão deixar você em alerta e aí fica mais difícil você relaxar para adormecer. É mais fácil nesse momento de alerta você tá tensionado. No sábado, na imersão do curso, a gente vai falar também sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fica ansioso, o nosso corpo ele vai trabalhando e preparando a gente para fugir ou para lutar. Então, por isso que esses sintomas vão aparecendo. Por isso que o coração acelera. Por isso que a pupila dilata. Por isso que a gente fica com uma sensação de falta de ar. Na verdade, é que a troca de oxigênio e gás carbônico ele vai mudar. Então, você fica... Por quê? Porque seu corpo está todo se preparando para, se por acaso você precisar correr, se por acaso você precisar lutar, fugir, você ter condições. Então os músculos se tensionam, a corrente sanguínea é modificada, a questão do sistema digestório também é todo modificado, é diminuído, a boca vai ficar seca, a garganta vai ficar seca. A gente vai ver isso bem detalhadozinho no sábado de manhã. E aí, quem não conhece ainda a proposta do curso, eu queria convidar vocês a conhecer, porque as vagas elas vão ficar abertas só até amanhã. E o curso, ele tá num valor, como é a primeira turma, a gente enxugou bem muito. Ele era no valor de R$560. E aí a gente enxugou até 260. Só que você pode pagar ele em 12 parcelas de 25 e 33. E ontem eu tava dizendo pra vocês, minha gente, isso é o valor de um lanche que a gente sai pra comer. Aí hoje eu fui fazer exame de sangue de manhã pra ver como tava as taxas, né? Porque eu tô grávida, eu tô fazendo com muita frequência agora no final da gravidez. Aí parei é tipo um lugar que tem um monte de coisa pra vender, um atacadão assim, sabe? Que tem aqui na cidade, em Recife. E tem também um restaurante lá, eu parei pra comer. Então eu escolhi tomar um cafezinho com um croissant. E deu R$21. Aí eu digo, tá vendo que é o valor de um lanche? Você paga 12 vezes de 25 e 33 e você vai ter acesso ao curso. O curso, ele vai ter... Eu não tô com a folhinha aqui, pega pra mim. O curso, ele vai ter vários conteúdos, mas ele também tem um planner que ele é... Você pode imprimir ele e eu tenho um módulo lá nesse curso para vocês que ele explica como você vai organizar a sua rotina, como é que você vai organizar as suas atividades a partir desse planner. Esse planner foi eu que construí. A partir das estratégias práticas que a gente utiliza, das teorias que eu utilizo na clínica, né, de terapia cognitivo-comportamental. Então lá tem uma parte para você organizar a questão da ansiedade, das técnicas que você está utilizando, porque tem várias técnicas no curso. O curso tem sempre, cada módulo tem a parte prática e teórica, Fora isso, tem um módulo lá que ele fica durante todo o período, né? Ele vai surgir para vocês na segunda semana, ele vai
Toda semana vai estar tendo vídeos lá, que é o Mão na Massa. O Mão na Massa, então, é meditação, é relaxamento, é estratégia prática, são técnicas. E eles vão estar sempre lá. Inclusive, a técnica que eu vou fazer com vocês hoje à noite, ela vai estar lá, mas ela vai estar lá em 2 formatos. Eu vou fazer um com vocês hoje e o outro formato vai estar lá também inserido, porque a técnica ela é importante para ajudar a gente a organizar essas sensações de ansiedade, concorda? Só que, só um minuto, só que o que é que acontece? Às vezes, uma técnica eu consigo achar ela muito legal e ela funciona comigo, já que com outra pessoa ela não funciona. Por isso que eu quis colocar muitas estratégias para vocês lá. Diga, meu amor. Não, tem Nilza 3592. Eu passei mal na rua, agora sempre que saio eu fico com medo de acontecer de novo. O que eu posso fazer? Eu acho que tu teve uma crise de pânico, né? A gente falou sobre isso ontem. O que é que acontece? Uma vez que você tem uma crise de pânico, isso não quer dizer que você vai ter pro resto da vida. Mas, normalmente, quem tem uma crise de pânico, uma vez na vida, tem muito medo de ter novamente. E esse medo acaba gerando novas crises de pânico. Porque a crise de pânico, ela traz aquela sensação de que ela vem do nada. Então, tem casos em que a pessoa está dormindo e acorda sobressaltada com uma crise de pânico. Tem casos que você está assistindo televisão e aí dá a crise de pânico. E a crise de pânico é aquela sensação absurda de que você vai morrer, de que você não tem controle sobre a situação. Então, o que eu sugiro? Ontem a gente fez uma live aqui que fala exatamente sobre essa questão. O que fazer numa crise de pânico e o que uma pessoa pode fazer para ajudar alguém que está com uma crise de pânico. Aí, se você quiser e desejar, você pode assistir a live de ontem, ela tá salva no IGTV. Ela tá bem gostosinha de assistir. A linguagem é essa, eu sempre mantenho essa linguagem, porque o meu papel aqui é fazer com que vocês entendam. Então, eu tento sempre não trazer muitas informações técnicas, tipo nomes técnicos, e trazer uma linguagem o mais, assim, tranquila possível para que vocês entendam, mais coloquial, exatamente. Perfeito, amor. E aí é isso. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para falar para vocês. Lembrar de ficar até o final, que a gente vai ter estratégia, a gente vai ter técnicas relacionadas ao sono e à ansiedade, para que quando a gente acabe essa live hoje, vocês consigam dormir bem, tá? E eu quero saber que eu fiz a técnica na jornada e o pessoal tava me mandando direct: Jana, funcionou, eu dormi melhor essa noite, obrigada. Eu fiquei super feliz. É muito bom ver o feedback de vocês, minha gente, muito bom mesmo. Certo, Nilza? E qualquer coisa tu manda no direct que eu falo contigo lá também, não tem problema nenhum. Eu sempre respondo todo mundo pelo direct. Vamos... Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa que vocês me perguntam, que eu acho que é importante trazer hoje. Jana, eu durmo a noite toda, mas quando eu acordo, parece que eu não dormi. O que é que acontece? Acontece que você não teve um sono que a gente chama de reparador, ou seja, um sono que ajudou você a relaxar. A gente tem fases no nosso sono, várias fases. Tanto que tem uma parte do nosso sono que a gente está sonhando e outra que a gente tá com o sono bem levezinho. Qualquer coisa que acontece, a gente acorda. Às vezes, a pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela fica mais tempo nessa parte que é leve, de sono leve, e se acorda com qualquer coisa. O que acontece? Ela não aprofunda o sono, e é nesse sono profundo que a gente consegue relaxar, que a gente consegue organizar as questões do dia a dia. O nosso cérebro vai organizando essas questões, vai trabalhando as situações difíceis que aconteceram no dia, para que a gente consiga digerir melhor isso. Então, essas questões,
elas são organizadas quando a gente aprofunda o sono. E a gente faz isso várias vezes durante a noite. O sono fica leve, o sono aprofunda, o sono fica leve, o sono aprofunda, até que amanhece e a gente acorda. Certo? Só que, o que é que acontece? Se você fica com sono leve o tempo todo, isso pode acontecer, essa sensação de tensionamento, de dor, de que você teve um caminhão passando em cima de você, de que você não dormiu bem, não dormiu direito. Deixa eu ver aqui. Você não dormiu direito. E aí é horrível, porque você acaba ficando sonolento, sem concentração, inquieto, pode ficar irritado, porque uma má qualidade de sono, um sono ruim, ele não prejudica só a parte emocional, não. Ele prejudica a parte física também. Então pode dar obesidade, né? Eu lembro que na época que eu fazia parte do grupo de estudo da UPE, do Sono é Vida, a nossa pesquisa era sobre sono, era o nosso braço maior, mas existiam vários outros braços. Então, tinha eu, enquanto psicóloga, que estudava o sono, depressão, emoções. Tinha a fisioterapeuta, que estudava o sono e como ele causava dor muscular, dor músculo-esquelética, ou seja, vários tipos de dor no corpo, na musculatura, no pescoço, ela estudava isso. Tinha outra moça que estudava a questão do bruxismo, ou seja, dificuldades relacionadas à questão odontológica e o sono. Então, o sono está ligado a várias questões da nossa vida. A várias questões da nossa vida. E aí, tanto o emocional quanto o físico acaba sendo prejudicado. Pode ligar, meu amor. Tanto o emocional... Eita, mas deu um negócio no meu olho quando tu desligou. Tanto o emocional quanto o físico, ele acaba sendo prejudicado quando a gente não tem uma boa qualidade de sono. Então, o sono, ele é importante. E para que a gente tenha uma noite de sono de qualidade, a gente precisa organizar a rotina. Na quarta-feira eu vou botar de volta o link do Telegram, que é a nossa comunidade do Telegram, tem alguns arquivos. E nesses arquivos tem várias estratégias para vocês utilizarem e melhorar o sono de vocês. E explica também como você pode fazer para ter uma boa noite de sono, de rotina de sono. Né? Então, evitar tomar café, chá preto, Coca-Cola, perto da hora de dormir. Diminui um pouco. Evitar isso, porque essas bebidas, elas acabam deixando você em alerta. Tem gente que quando toma café o coração acelera. Por isso que a gente tem aquela premissa aqui de mais água e menos café, por favor. Não quer dizer que você não vai tomar café na vida, mas quer dizer que você não precisa passar o dia inteiro tomando café. Por quê? Porque isso pode prejudicar a sua noite de sono e, consequentemente, pode aumentar os níveis de ansiedade. Então, o café é uma questão. A atividade física é muito importante para o sono. E aí tem gente, eu falei isso ontem também na live, tem gente que faz atividade física à noite e não consegue dormir direito, porque o nível de adrenalina está alto. Mas tem gente que faz à noite a atividade física e dorme bem, então você precisa avaliar. Se você é uma pessoa que quando faz atividade física, você fica mais elétrico, mais elétrica, então faz pela manhã, porque isso vai ajudar no teu dia a ficar, né, mais enérgico para as atividades do dia. Agora, se você é como eu, faz atividade física e fica morrendo de cansaço, faz à noite. Por quê? Porque aí se você fizer à noite, você vai estar ajudando no seu sono. Entende? Porque aí você vai chegar cansado, cansada e já vai direto dormir. E existem outras questões também, e apagando a luz de casa, entende? Essas questões todas podem ser utilizadas. Lá no curso a gente tem, né, essas questões de rotina do sono, tudo direitinho, para que vocês possam aprender e colocar em prática. E não sou eu que estou falando isso, tá? A Associação Brasileira do Sono, ela traz várias estratégias e várias possibilidades para que vocês possam utilizar. A gente fala sobre isso também no curso, certo? Eu nem sei se o conteúdo programático do curso ainda está no Story, mas eu posso botar novamente, porque aí vocês veem todos os módulos. Tu nem pegou pra mim a folhinha? Ah, pegou, tá aqui. A gente, lá no curso, a gente fala sobre
A gente avalia onde a gente está e no final do curso onde a gente chegou, para vocês verem o processo de crescimento de vocês. São 11 módulos ao todo. O primeiro é o da imersão. Quer dizer, o primeiro vocês já recebem quando compram, né? Quando você compra e paga no cartão, você já recebe logo o link. Quando você paga no boleto, demora uns 2 dias para você receber o link, porque o boleto tem que compensar. E aí, já vai ter um módulo lá de boas-vindas, para você saber onde você tá, tudo direitinho. Depois, vai ter a jornada no sábado agora. E aí, que é a imersão. A jornada não, a jornada foi agora há pouco, eu troquei. A imersão. Nessa imersão, a gente vai trabalhar sintomas físicos da ansiedade. Taquicardia, sudorese, falta de ar, vontade de vomitar, sensação de desmaio, boca seca, garganta seca, esses sintomas, todos esses sintomas que a gente sente, entender por que a gente sente eles e quais as estratégias a gente pode utilizar. E depois a gente vai para a parte dos pensamentos ansiosos, entender esses pensamentos ansiosos e entender também como a gente faz para organizar esses pensamentos. Aí no módulo 3 a gente vai falar sobre rotina e procrastinação, porque a procrastinação ela pode estar ligada à ansiedade. Então a gente vai conversar sobre isso. E é quando vocês vão receber o planner online, né? Então cada folhinha do planner está lá explicando. E é um planner permanente, então vocês podem usar para a vida inteira. Aí a gente vai conversar, aprofundar sobre ansiedade, os tipos, todos os tipos de ansiedade, entender um a um. Medo e ansiedade, o que é emoção e sentimento. A questão da gratidão, que é muito importante, a gente conversa também sobre isso no curso. Fala sobre preocupações, perfeccionismo, insônia. Como ajudar uma pessoa ansiosa, tem um módulo só sobre isso. Desenvolvendo habilidades e melhorando as relações, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? O cheiro, tia Fátima. Prevenção à recaída é o nosso último módulo, porque a gente vai entender tudo isso, vai fazer de forma prática e no final a gente vai ver como a gente não ter recaídas em relação à ansiedade. Então a gente vai ter um módulo de prevenção à recaída. E tem 2 módulos que são fixos. Um é o mão na massa, que é aquele de técnicas que eu falei, que a gente vai alimentando à medida que o curso vai acontecendo. E o outro é um módulo de extra. Esse extra são profissionais de outras áreas que vêm falar sobre ansiedade. Então, pessoas de práticas integrativas, da aromoterapia, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, vários profissionais vão estar falando e trazendo estratégias da área deles, para que possa agregar valor também para vocês, porque eu acredito no trabalho muito profissional, né? Então, a gente precisa de olhar para essa questão da ansiedade como um todo. Eu sei que, às vezes, só o psicólogo não vai dar conta. Por quê? Porque o Nutri precisa entrar para ajudar na questão de alimentação, porque, às vezes, precisa entrar uma outra técnica integrativa, como a questão dos aromas, como a questão do Theta Healing, do Reiki, enfim, tudo isso que agrega valor vai estar lá também. À medida que o pessoal for fazendo ou live ou vídeo, vai depender muito de cada profissional e da agenda deles, a gente vai avisando para vocês no grupo fechado, tá? O importante é saber, Jana, que tem vagas limitadas. As vagas estão acabando, tá certo? E é até amanhã. É até amanhã que o carrinho fica aberto. Amanhã a gente fecha o carrinho, como eu falei. O carrinho ficou pouco tempo aberto nesse primeiro lançamento, porque eu tô gestante e eu quero muito fazer essa imersão logo. Então a imersão vai ser sábado já. E aí o carrinho vai ficar aberto pouco tempo por conta disso também. E porque também eu queria uma turma menorzinha, para que a gente consiga acompanhar as pessoas uma a uma, dar uma assistência maior, organizar direitinho as dificuldades que cada um esteja tendo. Lembrando que vocês também vão me ajudar na construção, no sentido de que se vocês sentirem, Jana, eu queria que tivesse um vídeo assim, vamos falar sobre esse tema que tu ainda não falou, eu tenho dificuldade com isso. E aí eu posso estar gravando outros vídeos que não estejam inseridos, porque vocês vão ser os mandacarus pioneiros, né? Então mandacaru pioneiro tem todo esse privilégio.
Esse curso no próximo... Tu bate aí, amor? Obrigada. Esse curso no próximo lançamento, ele não vai ser mais esse valor, né? Como eu estava falando para vocês ontem, a gente tá se apropriando da plataforma também. Então a gente descobriu várias taxas que a gente precisava pagar tudo. E a gente já tinha baixado muito o valor do curso, né? Era 560, ficou por 260. E aí a ideia é que realmente ele vá ser o valor que de fato era para ele ser. E a oportunidade que vocês têm é nessa primeira turma de pagar esse valor de 260 ou de 12 vezes, ou até, na verdade, 12 vezes de R$ 25,33. Além, certo? Jana, do bônus das 3 lives. Porque a gente tem 3 lives, estava esquecendo de falar isso, bem importante. Durante o percurso, eu vou avisando para vocês os dias que a gente vai ter live de tira dúvida, que vai ser uma live ao vivo. As aulas ao vivo. E aí essas lives vai ser para tirar dúvidas, para que vocês possam, né, dizer como é que tá. Uma mentoria, né? Tipo uma mentoria mesmo. E aí a gente vai se encontrar nesses 3 dias, que eu vou dizendo as datas e a gente vai marcando no grupo fechado. A gente vai se encontrar para poder conversar, saber como é que vocês estão, como é que tá, quais são as dificuldades, quais são as perguntas, dúvidas em relação aos conteúdos. Então a gente tem mais 3 encontros fora a imersão, né? Que é esse dia que a gente vai ficar o dia todo. E importante ter também pessoas que de fato querem fazer as partes da sociedade. Isso é muito importante, bem importante. Porque assim, o primeiro passo para você fazer as pazes com a ansiedade é você ter o desejo de mudança. Não adianta você querer melhorar a questão da ansiedade sem que você tenha esse desejo de mudança. Primeiro você precisa reconhecer que você precisa mudar e depois você está disposto para essa mudança. Se você está nesse nível, então o curso é para você. Agora, se você não está nesse nível, se você acha que pode acontecer uma coisa mágica, que vem uma fada e vai tim na sua cabeça e tudo vai acontecer, aí não é para você o curso. Porque no curso você vai ter que assistir às aulas. Cada módulo é liberado por semana para que vocês consigam fazer de fato o processo direitinho, sem atropelar as informações. Vocês vão fazer a parte prática, ver quais são aquelas estratégias que mais funcionam com vocês, já vai organizando tudo, entendeu? Então é dessa forma. E aí... A questão também dos 50%, né, Jana? Da sua doação e a doação da pessoa. É porque eu sempre falo assim para os meus clientes no consultório. Olha, o nosso percurso é 100%, certo? Para que a gente consiga alcançar a alta, que é sempre o meu objetivo final no consultório, para mim acho que é um dos dias mais felizes, assim, é a alta. Eu digo um dos, porque durante o processo a gente vai passando por momentos de muita felicidade quando a gente vai alcançando as nossas metas. E eu vibro mesmo com meus clientes. Quem tá aqui que é meu cliente sabe que eu vibro, eu fico feliz, eu fico emocionada com os ganhos de cada um. E aí eu falo que esse percurso ele é de 100%. Então precisa de 50% meu e 50% seu juntos para poder a gente conseguir fazer com que funcione. Então eu estou disposta nesse curso a dar os meus 50%. Se você está disposto a dar os seus 50%, então vem comigo nesse curso, que eu estou super querendo essas pessoas que querem dar os seus 50% e crescer e fazer as pazes com a ansiedade. Porque quem não conhece minha história, fora o fato de eu ser psicóloga, eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Inclusive eu tinha fobia social, eu tinha dificuldade de falar em público. E eu consegui cuidar disso. E por isso que eu sou apaixonada por cuidar de casos que tem essa questão da ansiedade. Entendesse? Super recomendo, Jana, é a melhor profissional para te ajudar a fazer as pazes com a ansiedade. Olha, Stephanie, a gente tem que marcar a aula que você, inclusive, pessoal que quiser, já segue Stephanie depois da live. Anota aí no papel, com a caneta no papel aí, o Stephanie César K, porque ela é aromoterapeuta e ela vai dar uma aula para vocês sobre aromoterapia e ansiedade.
Então a gente vai marcar essa aula para que Stephanie possa... Vai ser um módulo do curso já, né? É o módulo extra. No módulo extra vai ter a live dela e de outras pessoas também. E aí é isso. Gente, vocês têm mais alguma coisa, alguma dúvida sobre a questão do curso? A gente falou sobre valores, a gente falou sobre as lives que a gente vai ter durante o percurso, sobre a imersão. A gente falou sobre as vagas que são limitadas e que amanhã está encerrando. Então amanhã de 8 horas da noite a gente está fechando o carrinho. A possibilidade de pagar em 12 vezes, R$25,33. Tá muito bom o preço. E não vai ter. O link tá na bio. Então quando acabar a live, aí você vai lá na bio, clica no link e já aperta em comprar o curso. Para você já estar dentro dessa proposta. Vamos marcar sim. Sim, eu já fiz uma intimação. Sua linda. Ela é maravilhosa. Vocês vão amar a aula dela. É incrível. A gente sempre trabalha junto e ela tem as ideias muito parecidas com a minha. A forma de passar o conteúdo é leve, é tranquilo. Tem mais alguma dúvida? Ou eu posso ir para a estratégia prática? Ou a gente pode ir para a estratégia prática? Me fala aqui nos comentários. Ô Gui, tu pega água para mim, amor? Por favor. Cecinha entrou já. Cecinha? Qual Cecinha? Cecinha do teu trabalho? Seja bem-vinda, Thaís. Seja bem-vinda, Cecinha também. Um monte de gente entrando. Vamos para a técnica, Val? Vamos. É a técnica do... Essa técnica é uma estratégia que eu construí. E que ela é muito gostosa de fazer. Muito, muito, muito mesmo. Lembra que eu falei de você anotar e deixar o caderninho do lado para deixar as preocupações literalmente de lado e conseguir adormecer? O que é que eu quero agora de vocês? Eu quero que vocês estejam com a coluna reta, ou deitados com a coluna reta, ou sentados como eu tô, com a coluna reta. Se você estiver sentado com a coluna reta, aí você coloca o pé chapado no chão, ou seja, tocando todo no chão, certo? Sentindo o chão. E aí, deixa eu colocar aqui uma musiquinha. E aí, o que é que eu quero? Que vocês, quem se sentir à vontade, feche o olho. E quem não se sentir à vontade para fechar o olho... Baixa um pouquinho a luz. Quem não se sentir à vontade para fechar o olho, vai fazer o quê? Vai colocar o olho assim, ó, entreaberto, olhando para o chão. Não precisa fechar, mas deixa ele olhando para o chão para você ficar com o olhar mais para baixo, para concentrar melhor, tá bom? Deixa eu pegar aqui a música. Muito baixo. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir agora? Eu queria que vocês, agora com os olhos fechados, respirassem normalmente. Respiração normal, como você vinha fazendo, mas fazer as respirações completas. Puxa o ar e solta. Observa a tua respiração nesse momento. Percebe se ela está mais acelerada, se ela está mais lenta, mais tranquila. Se ela estiver mais acelerada, o que você vai fazer? Você vai puxar normalmente o ar
E no momento que você soltar o ar, você vai soltar bem devagar. Então você puxa o ar comigo e solta bem devagar. Puxa o ar normalmente, solta devagar. Continua respirando assim, puxa o ar, solta devagar. Isso. Agora, de olhos fechados, eu quero que você imagine que você tem em suas mãos, um potinho com várias folhas de árvore secas. Então você está com esse pote nas suas mãos e nesse momento você vai abrir esse pote e vai pegar a primeira folhinha de lá de dentro. Tire a primeira folha e coloque em cima dela a sua primeira preocupação. O que tem te preocupado tanto nesses últimos dias? Coloca nessa folhinha essa primeira preocupação. Agora coloca o potinho de lado, coloca a folhinha entre as mãos e eu quero que você sopre essa folha bem forte. Então, deixa a folha ir. Deixa a preocupação ir embora. E observa essa preocupação indo lentamente à medida que você sopra essa folhinha no ar. Observa como ela vai caindo lentamente e ela vai sumindo à medida que você sopra. Você puxa o ar e inala coisas boas e positividade. Você sopra e a folha vai embora, junto com a preocupação que você colocou em cima dela. Quando ela for embora, você vai pegar o potinho de volta e você vai tirar mais uma folha de lá de dentro. E vai colocar a próxima preocupação que você tem em cima dessa folha. E você vai fazer a mesma coisa. Coloca a folha entre as mãos e sopra ela longe. Observa ela indo embora, observa essa preocupação indo embora. Vai deixando uma a uma as preocupações ir embora. Sopra, manda embora cada preocupação. Puxa o ar, inalando positividade, tranquilidade e calma. E solta o ar, soprando e mandando embora todas essas preocupações que tem prejudicado o teu sono, que tem prejudicado o teu dia a dia e que tem feito com que você fique mais ansioso, mais irritado, irritada, mais inquieto e inquieta. Agora, continua puxando o ar devagar, soltando devagar. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Puxou. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. E respira normalmente agora,
3 respirações completas. Agora devagar e aos poucos, vai mexendo os dedos dos pés, as pernas. Vai tomando consciência do local onde você está, da sua cadeira. Vai mexendo os braços, as mãos. E no teu tempo, abre os olhos, que eu estou aqui te esperando. Tenta manter essa energia mais calma, mais reflexiva, mais tranquila que você está agora. Então, se você já estiver na cama, aproveita para adormecer. E se você não estiver ainda e for tomar um banho, toma um banho relaxante. Se puder tomar um banho morno para relaxar a musculatura, opta pelo banho morno no lugar do banho frio, porque o frio ativa. E você pode deixar as luzes já meio apagadas na casa, para que você não perca essa sensação de relaxamento e de tranquilidade. Ao deitar, se você sentir necessidade de escrever mais preocupações em folhas e soprar elas longe, você faz. Ou você pode anotar no bloco de notas do celular ou no caderno que fica ao lado da sua cama. E aí no outro dia é que você vai conseguir resolver tudo isso. Ok? Queria convidar vocês a entrar no link que está lá na bio, né? O curso ele está aberto, as vagas estão abertas até amanhã apenas. Então, realmente não perde essa oportunidade. São as últimas horas para que você possa se inscrever no curso. E eu vou ter um prazer muito grande em ter você comigo lá. Uma turma pequenininha, bem aconchegante, para que a gente possa dar uma assistência boa, uma assistência de qualidade a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com o teu dia a dia, com a tua noite e com uma qualidade melhor para o teu sono hoje. Um cheiro grandão no coração. Para as pessoas novas, se quiserem conversar comigo via direct, manda mensagem que eu vou respondendo à medida que eu for vendo, com todo o carinho do mundo. A gente continua de mãos dadas, meus mandacarus floridos. A gratidão é toda minha, Val, e a gente vai se encontrando. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live amanhã à noite, eu vou tentar, porque eu vou estar no cardio fazendo os exames do B à noite, mas aí se eu conseguir colocar para o horário mais cedo, eu aviso para vocês. Espero que vocês aproveitem, tenta se manter nesse clima, tá, gente? Tenta não quebrar essas sensações boas que vocês estão sentindo agora. Amanhã vocês me contam se funcionou ou não a estratégia do sono de hoje. Quero saber, viu? Qualquer dúvida sobre o curso, qualquer dúvida sobre o curso, é só entrar em contato em direct. Qualquer dúvida sobre ansiedade, é só entrar em contato em direct. Um cheiro no coração e até mais. Tchau, tchau.